Olá, eu sou a professora Carlise Soares Nascimento, do Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Ângelo. Atuo nos cursos superiores de Tecnologia em Sistemas para a Internet e Licenciatura em Computação, ambos do eixo Informação e Comunicação. Estou aqui para apresentar o seminário da PEC, a Prática de Ensino de Computação. A PEC é realizada em todos os semestres do curso de Licenciatura em Computação, cada semestre com um tema diferente. No quarto semestre do curso, conceituamos e promovemos reflexões sobre o uso de tecnologias como ferramenta pedagógica e a ciência da computação como conhecimento básico e fundamental para a sociedade. Para isso, de forma integrada com as outras disciplinas do quarto semestre, escolhemos como tema o desenvolvimento de um jogo de perguntas e respostas do tipo quiz, com ênfase na mediação do ensino em disciplinas básicas e ou técnicas. Os objetivos do trabalho, então, eram construir um software aplicativo com o docente de uma instituição de ensino a partir da retomada dos conteúdos técnicos vistos no decorrer do curso de licenciatura em computação, como modelagem de banco de dados e a programação de um software utilizando metodologias propostas pela área de engenharia de software, e fazer uso desse software desenvolvido em sala de aula, analisando os desafios da informática na educação por meio de ferramentas digitais. Os seminários ocorrem desde 2018 com a parceria das escolas municipais e estaduais em disciplinas do ensino infantil e fundamental. No entanto, devido à pandemia, os trabalhos foram desenvolvidos junto aos cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo. Os vídeos das apresentações dos acadêmicos do curso ficarão disponíveis em playlist própria do canal do campus no YouTube. Venha conhecer esse lindo e desafiador trabalho que foi realizado durante todo o segundo semestre de 2020. E conhecer também um pouco mais do que desenvolvemos no curso de licenciatura em computação. Finalizamos essa nossa breve fala agradecendo a todos os docentes que disponibilizaram espaço para nossos acadêmicos atuarem com o desenvolvimento destes trabalhos. E agradecendo a todos que puderem assistir. Assista agora a uma das apresentações, e as demais podem ser assistidas na playlist no canal 2 da Web TV do UFAR no YouTube. Abraços! Olá a todos e todas, eu me chamo Eugênio. Eu sou o Leone, nós somos acadêmicos do curso de licenciatura em computação e estamos aqui apresentando o seminário Práticas do Componente Curricular da PEC 4. Esse trabalho, então, foi desenvolvido em parceria entre o Instituto Federal Farroupilha e as escolas da região das Missões. Tá? Mais precisamente, foi desenvolvido no próprio Instituto Federal Farroupilha. Tá? Ele teve como objetivo, então, construir um software, né, um aplicativo, em conjunto com o docente da disciplina que foi escolhido. Tá? A ideia era desenvolver esse software, esse aplicativo em sala de aula, mas por causa da pandemia, então, foi feito todo em forma remota. Tá? Esse aqui é o nosso cronograma de execução do plano de ação, né? Que lá em outubro, então, a gente foi feita a apresentação do projeto da PEC, foi feita a análise de recursos, foi feita a definição dos grupos, né? O levantamento de requisitos. Em novembro, então, foi definido o conteúdo do jogo, com a orientação da professora da disciplina, né? E também foi desenvolvida a implantação da proposta. No mês de dezembro, foi feita a qualificação da PEC, tá? E agora nós também tivemos as consultas das professoras e orientadoras desse projeto. Em janeiro, então, foi feita a aplicação junto aos alunos das turmas previamente especificadas, né, escolhidas. E agora, em fevereiro, então, nós estamos fazendo a nossa socialização desse projeto. Esse é o nosso plano de aula, né, onde é que constam os dados da instituição de ensino que foi feita, as turmas, a disciplina, a carga horária, a data, a professora regente, tá? E os estagiários. No desenvolvimento temos o tema, que tem como o ensino da matemática com o apoio das ferramentas tecnológicas de informação e comunicação, né, as TICs. Aí o conteúdo do plano de aula é o conceito e a conversão de bases numéricas
frações, as 4 operações, raiz quadrada, números opostos, raciocínio lógico, números inteiros e ordem numérica. O objetivo geral é conhecer e compreender, então, os principais conceitos no campo da matemática dos conteúdos referenciados logo acima. E também ampliar o raciocínio lógico e reforçando os conteúdos dados em sala de aula. Como objetivo específico, a gente tem como reconhecer o valor em aprofundar e reforçar aprendizagens construídas ao longo do semestre e também a participação atentamente das aulas e realizar um estudo de forma lúdica e descontraída, buscando superar as próprias metas e consolidar conteúdos já analisados. Na metodologia, né, onde é que os procedimentos que serão utilizados no desenvolvimento das aulas são. Nós se baseamos nos 3 princípios básicos da metodologia, que é a mobilização para o conhecimento, a síntese. Aí, nesse momento, então, que o professor, né, e os estagiários vão tomar posse do que os alunos já conhecem sobre o assunto que será aplicado, né, o objeto do estudo. Em segundo, temos a construção do conhecimento, tá? É nessa hora, então, que vai ser apresentado aos estudantes o aplicativo, como ele funciona, qual que é o objetivo dele. Eles também serão orientados a usar o aplicativo não só no ambiente escolar, mas fora dele, né, em suas casas, no seu ambiente social, enfim, quando for possível. Em terceiro, tem uma elaboração da síntese, tá? Que é a socialização dessas aprendizagens. Essa atividade também que será operacionalizada com o fechamento da aula, né? Que foi feito, né, a execução do formulário que foi enviado para os alunos referente à execução do aplicativo, tá? Como recursos, como um meio tecnológico, então serão basicamente o celular e o computador particular, né, dos alunos. Também do recurso do modo de pesquisa pode se pesquisar via internet, né, no exemplo do Google, e também para quem tem disponível fazer consulta em livros. Na avaliação, como nós estamos nesse momento de pandemia, a avaliação ela foi feita através de um formulário que foi disponibilizado para os alunos, né, além do feedback que o próprio aplicativo nos retornou. Temos as referências, né, do material que foi usado nesse desenvolvimento, e temos algumas observações, né, que elas serão realizadas observações durante a aplicação do objeto de aprendizagem. É esse retorno que o próprio aplicativo nos trouxe durante a sua execução. Aí também outra observação, né, que é o formulário que foi aplicado com os alunos para ter o feedback, né, o retorno dos próprios alunos sobre o aplicativo. Então aqui nós temos os testes de aplicação e análise, né, a identificação de erros e avaliações dos jogos, né. Então foi feito, né, nesse jogo então manutenções, correções, problemas encontrados, melhorias, né. Então a primeira avaliação nossa foram encontrados problemas de carregamento desse aplicativo. Foram usados planos de dados e operadoras, né, e ele ficou bastante lento. Então, para resolver esse problema que a gente teve, o primeiro problema que a gente já saiu encontrando nele, a gente teve que então abrir mão de alguns recursos para celular. O que a gente estava usando para PC, para computador pessoal, ele não se aplicava para celular porque ele ficava bastante lento e consumia muito dados, né? Os planos de dados, nem todos os alunos têm um plano de dados de grande capacidade. E a gente não podia consumir todos esses dados, né? Porque é o objeto deles conseguirem acompanhar as aulas. Então a gente teve que, nas observações aqui a gente coloca então, né? Que daí então teve uma boa aceitação, né? Só claro que a gente teve que retirar alguma parte gráfica que a gente tinha previamente elaborado,
para que esse aplicativo rodasse no plano de dados de todo mundo, coubesse no plano de dados de todo mundo, né? E isso foi uma orientação das nossas professoras, nossos orientadores, né? Para que se fizesse um aplicativo aonde pudesse agregar, então, um conteúdo de valor e não ficasse... e a gente acabou limitando esse aplicativo ao ensino médio, final de ensino médio, porque as questões ficaram bastante difíceis, né? Mas atingiu o nosso objetivo. Tratando sobre levantamento de requisitos, né, nós tivemos a aplicação das técnicas desses levantamentos para poder desenvolver esse software, que além do material que foi disponibilizado pela professora orientadora, né, a Prof. Cris, das disciplinas do terceiro ano e do ProEja, onde é que foi as turmas escolhidas para receber esse aplicativo para a sua utilização. Aí os requisitos funcionais, né, o primeiro foi que o aplicativo deve permitir o acesso dos pais ao conteúdo, não necessariamente só dos pais, né, mas de quem tiver interesse, que é um aplicativo aberto para a comunidade. Em segundo, temos que o aplicativo deve apresentar um feedback de resposta ao aluno. Assim que o aluno terminar de executar as perguntas, né, e encerrar toda a sequência, os passos do aplicativo, lá no final ele vai te dar a resposta para o aluno, como é que foi de pontuação e tal. O aplicativo deve apresentar pontuação da resposta dos alunos, tá? E o aplicativo também tem que ser leve a ponto de rodar em celulares com planos de dados por menores que seja. Aquilo que o colega falou. Nós tinha feito um projeto inicial, mas por problema de dados do dados móveis, né? Ele ficou pesado. Daí começamos a diminuir as interfaces, começamos a deixar ele mais sem muita animação, assim, diferente do que foi projetado pro computador. Então, a análise dos requisitos, né? Então, foi apresentado um estudo de caso, né? Com descrição textual do aplicativo, né? Para permitir, então, que os alunos do terceiro ano do ensino médio integrado e o pessoal participante do projeto EJA, né? Conseguisse massificar os conhecimentos, né? Revisar esses conhecimentos que tiveram até então, né? Por isso que então que ele já ficou, como eu falei anteriormente, que ele ficou um pouco limitado. Mas com as questões, né? Ele envolvia todo o conteúdo do ensino médio, algumas questões de lógica, né? Conhecimento geral, né? E basicamente tudo esse raciocínio lógico baseado na matemática, né? Aqui então nós temos nossos diagramas de casos de uso, né? Nós temos então a entidade de relacionamento, né? Que é o aluno com o quiz, e nesse quiz então nós temos as questões, né? Então um aluno, né, vai se cadastrar no primeiro nome, vai o nome desse aluno, né? Ele vai receber também uma pontuação, as questões vão ter alternativa, e ele, nas questões também, se você acertar na primeira alternativa, você vai ter a opção de escutar uma charadinha, uma piada. Então, um aluno pode executar o quiz ou não, como também várias vezes, se assim ele quiser, né? Já o quiz, então, pode ser executado por um aluno ou por inúmeros alunos, né? Daí também nós temos nosso gráfico UML, né? Que seriam as interfaces, então, desse aluno, né? Então, primeiramente, ele é obrigatório, então, ele cadastrar o seu nome ou um apelido, né? E depois, então, daí, se ele quiser, ele pode responder as questões. Também, se opcional, ele pode ouvir as piadas, que quando ele fizer a assertiva na primeira alternativa, se ele quiser ouvir ou não. Se ele não acertar na primeira, ele tem a opção então de responder
em segunda alternativa, em terceira, né? E se ele acertar todas as questões, ele tem a opção também de receber uma piada bônus no final. Então aqui agora a gente vai passar então basicamente para o aplicativo, né? Que a gente vai então interagir, mostrar como é que o nosso aplicativo funciona. Então essa era a tela inicial que o aluno tinha e ele Oi, começava tudo aqui bem? então Qual é seu perguntando nome? o seu nome, né? Daí então, quando você entrasse com o seu nome, ele já apresentaria para você aqui o nome e a pontuação que está 0, né? E ele faz o convite para você participar. E aqui ele vai te mostrando como é que funciona o jogo, né? Te mostrando as alternativas A, B, C, D e E, né? Que seriam as alternativas para você responder o teu quiz, né? Daí aqui ele já começa, ele sorteia uma questão e já faz a primeira pergunta aqui, né? Elaborou uma questão para você. O aluno calcularia aqui o que daria a resposta desse quiz, né? E se ele acertar de primeira, né? Se a resposta ele conseguir acertar aqui de primeira, ele ganha uma charadinha bônus, né? Caso ele não consiga, vamos fazer a tentativa. Então, ele acertou de primeira, então recebeu uma pontuação de 10 pontos para acertar na primeira. E aqui ele te dá a opção de ouvir ou não a charadinha, né? Vou optar nessa vez por ouvir a charada, então. Por que o psicólogo sempre lava a louça? Porque ele adora a terapia. Tá, e ouviu a piada, vamos para a segunda questão. Ele sorteia no banco de dados lá uma segunda questão. E nesta questão aqui, então, vamos errar essa questão aqui, né? Então, vamos escolher qualquer alternativa. Então, aqui ele está perguntando qual desses valores é... Nós soubemos que a resposta é E. Vamos responder A, então. Ó, vamos novamente, né? Ele pediu para você repetir, né? Porque não acertou essa resposta. Vamos tentar B. Vamos errar mais uma vez, então. Ó, que pena, né? Não era essa a resposta que ele queria também, né? Ele repete a questão. Então aqui, cada tentativa dessas que eu for fazendo, ele vai me diminuindo 2 pontos dos 10 pontos, que é caso você acerte de primeira, né? Então aqui eu já errei 2 vezes essa questão, né? Então agora eu vou tentar a resposta E. Ó, daí então ele já me conformou, né? E eu recebi 6 pontos, ó. 6 pontos, porque eu tinha 10. Como eu errei 2 vezes, ele me descontou 4 pontos e eu tenho 16 pontos, né? Então, dessa forma, ele recebe aqui a pontuação. Se vocês perceberam também, como eu não acertei na primeira alternativa, ele não me deu a opção de ouvir a charada. Porque aquele é um bônus quando você acerta na primeira questão, incentivando ao aluno calcular, né? Pegar a questão e calcular, procurar esse conhecimento, né? Porque ele não conta tempo, e tentar acertar na primeira para te ouvir todas as piadas, né? E essas questões, elas são sorteadas no banco de dados, né? Que eu já vou mostrar para vocês aqui, então. Ele começa aqui, ó, zerando todas as variáveis iniciais, né? E a partir daqui, então ele começa os comprimentos, zera todas as variáveis. Se tinha ficado algum resquício em alguma variável, ele limpa, né? No iniciar o jogo. Daí ele cumprimenta aqui, pergunta o seu nome e tudo mais, dá as alternativas aqui, né? E a partir daqui, quando ele chega no final, ele vai para o sorteio. O que é o sorteio? O sorteio a gente fez aqui, ó. É um bloco onde ele sorteia 10 questões. Um sorteio aleatório entre 1 e 15. Por quê? Porque a gente tem um banco de 15 questões, né? E daí ele começa a gerar um contador aqui. Conforme ele sorteia a questão, ele vai aqui para... A gente criou um bloquinho que ele chama a questão. No caso aqui, vamos supor que ele tivesse chamado a primeira questão aqui, certo? Então vamos para a primeira questão. Na primeira questão... Ui, desmontei aqui alguma coisa.
a primeira questão, o que acontece? A primeira questão começa aqui, ó. Você pode ver. Então, ele apresenta a questão para vocês, dá as alternativas aqui, né? E se você acertar a questão, né? A variável, por exemplo, para acertar essa questão aqui, ó, se a variável for A, né? Se for esse valor aqui, de A, ele vai dar como certo. Se for na primeira tentativa, ele vai dar 10 pontos para você e vai perguntar para você se você quer ouvir a piada, vai dar a opção de sim ou não, né? Se não, ele vai repetir a questão aqui, né? A partir desse momento, ele vai acionar um contador aqui, né? Que cada vez que ele passar nesse contador aqui, ele soma 2, que esses 2 ele diminui dos 10 pontos que vale a questão. Então, se você errar uma vez, vale 8 a questão quando você acertar. Se você errar 2 vezes, vai valer 6. E aqui ele chega no final da questão. Quando ele chega no final da questão, ele volta lá para o sorteio e sorteia outra questão. Daí ele vai procurar aqui nos cabeçalhos qual é a questão que ele sorteou, né? Vai no banco até 15 questões. Quando ele sortear as 10 questões, que ele finalizou as 10 questões, daí ele tem um final aqui, que é o último final de questão. Ele vai apresentar a pontuação. Se caso você acertou todas as questões, ele vai te dar uma pontuação bônus, uma piada bônus, digo, e vai te convidar para participar, sugerindo alguma coisa para nós, apresentando um e-mail de participação, certo? Depois ele vai zerar todas as variáveis, né, vai agradecer. Caso você não tenha acertado todas as questões, tenha errado alguma, ele vai fazer os agradecimentos para você, só que não vai te dar a piada bônus e nem vai te convidar para te participar colaborando conosco. Então agora a gente passa aqui então para a nossa estatística do aplicativo, né? A gente elaborou, essa estatística do aplicativo, são 26 questões que a gente mandou para os alunos do ensino médio e do EJA, através do formulário do Google, né? Google Drive, a gente criou o formuláriozinho lá e foi enviado o link para eles. Eles nos responderam, né? E aqui está a estatística deles, né? A valoração era de 1 a 5, né? De 1 a 5 de cada questões dessa, né? E aqui em módulos, por exemplo, aqui é aprendizagem, né? Então, aprendizagem, competências, né? Várias questões aqui, não. Então, cada módulo desses tem 2, 3 ou 4 questões, né? E então agora a gente vai apresentar os gráficos de cada módulo desses para vocês. Dentro das estatísticas, então, nós tivemos o quesito da atenção, né? Nesse quesito, então, tivemos um aproveitamento de 4. De 0 a 5, tivemos um aproveitamento de 4, então. Aqui é no quesito relevância, né? Percebe-se que a gente ficou com uma média um pouco mais alta, né? Deu 4,3 na avaliação. Eram 3 questões aqui, né? E a média ficou, então, em 4,3 da resposta dos alunos, né? Na relevância. No quesito confiança, foram formuladas 2 questões e tivemos uma média também próxima a 4, de 4,92. Insatisfação, né? São 2 questões, né? E a nossa média ficou também em 4,7, né? Então, a gente foi bem satisfeito nessa questão aqui. Os alunos gostaram do nosso aplicativo. Na questão da imersão, né, veio que ela ficou bem proporcional nas suas avaliações. E mesmo assim, tivemos uma média de 3,04. Na interação social, aqui vocês vão perceber que a nossa média ficou bem abaixo, 2,4. Mas aqui tem uma explicação lógica, né? Porque ó, as questões aqui, ó, por exemplo, ó, você interagiu com outras pessoas durante o jogo, o jogo
o jogo causa competição ou colaboração entre colegas. Devido à pandemia, como a gente tinha planejado, todo esse jogo seria aplicado em sala de aula, né? Então haveria uma integração. Nessa parte aqui a gente ficou abaixo. Então quer dizer que esse gráfico aqui prova para a gente que eles responderam sinceramente, né? Que eles não quiseram nos agradar. Que aqui a gente vê que a gente ficou bem abaixo, porque eles não tiveram uma interação, né, com outras pessoas. Então comprova que o nosso gráfico está condizente com a realidade. No quesito desafio, também, eles se sentiram desafiados, né? E nós tivemos uma pontuação de 3,28. Já no divertimento, né, a gente pode perceber aqui que a gente teve uma média de 3,2, né? Aqui nós tivemos 3 questões também, né? Mas eles dá para considerar que eles se divertiram, né? Que ficaram acima da média, né? Aí no quesito competência, tá? Onde foi formulada 2 questões, nós ficamos felizes porque de fato foi bem competente a aplicação do jogo perante os alunos, onde tivemos uma nota bem positiva, né? Acima dos 5 pontos. Na aprendizagem, né? Que esse era o nosso objetivo principal, na verdade, com esses alunos, né? Que a gente queria saber se a gente proporcionou alguma coisa de aprendizagem para eles. Então a gente teve 3 questões, né? E a nossa média foi 3,09, né? Então a gente ficou feliz que na maioria houve uma aprendizagem, fomos competentes nisso. Então aqui vamos passar para as alterações desse aplicativo, né? Todo o aplicativo, então a gente começa com testes, né? A gente fez os testes, né, de apresentação. A gente usou os próprios colegas de curso para fazer os feedback, os familiares, amigos, né? E para a gente fazer esses testes, para a gente ver como é que a gente estava. Daí, claro que a gente encontrou problemas, né? Não existe uma coisa que você saia com ele pronto. Então a gente encontrou problemas porque foi disponibilizado para começar um link, né? Essa conexão tinha que ser online, né? Com o emulador do Meet, né? Na página do Meet, né? E então a gente teve também o problema do carregamento, né? Com celulares, né? E daí a gente foi para as correções, né? Daí a gente partiu para as correções. Então, daí após os primeiros testes, né, a gente viu que os celulares ficaram lentos, né, com plano de dados a gente ia consumir todos os dados. E, claro, a gente também apresentou para os nossos orientadores, onde eles também deram seu feedback, referente até ao conteúdo das questões, do link, se estava bom, se estava carregado. Opinaram bastante, nos ajudaram muito também, né, nos auxiliaram. E tivemos que tirar alguma parte de lógica do programa, tivemos que tirar a parte de gráfico, tivemos que diminuir. A gente tinha um contador de tempo, a gente teve que tirar esses cronômetros, porque também eles ficavam demasiado pesados, né? Então a gente teve que cortar a parte de lógica, a parte gráfica, mas conseguimos atender, né? Atender todos os pedidos externos que estavam fazendo para nós, porque era uma opinião, eram feedbacks sinceros, né? Então a gente ficou agradecido por conseguir acertar esse aplicativo. Aqui nas nossas considerações finais, né, podemos falar que o maior desafio da experiência realizada no desenvolvimento desse software, né, desse aplicativo, foi o de inseri-lo ele como um recurso pedagógico, de uma forma comprometida com o aprendizado, que esse era o nosso maior desafio. Era fazer o aplicativo que contribuísse, né, com o aprendizado dos alunos. Tá? E também que eles manuseassem com facilidade. E por isso que, desde o princípio, teve bastante alterações para ele ficar ágil, fácil de operacionalizar. Outra dificuldade que também tivemos é a aplicação e as explicações de funcionamento. Tá?
tudo isso foi feito de forma remota. Então, tá, como é que funciona? Como é que vai fazer? Esse, nós tivemos um probleminha assim, mais nada que não fosse superado. Como ele se trata de um aplicativo de fins específicos para a educação destinada a um público restrito, que no caso foi os alunos do terceiro ano e do segundo do Proejo, tá? Essa interação foi uma barreira, mas foi ultrapassada com êxito. Também, o estudo permitiu concluir que a inclusão desse modelo de atividades leva os licenciados a refletirem sobre a importância do uso dos recursos tecnológicos em suas futuras práticas docentes. Tá? Isso se mostra de grande valia. Então, é um recurso que veio e a gente não consegue mais se desencilhar desse recurso. Então aqui vai nossas referências, né? Temos referências desde da parte de conteúdos para a elaboração das questões, como também a parte do Meet, né? Que a gente pesquisou bastante no Meet para desenvolver o aplicativo.